Então, a primeira questão, né, que não quer calar, o que é cultura? O que é uma cultura de uma empresa? E existem várias definições para o que é a cultura de uma empresa, mas a definição que eu mais gosto, que eu costumo ensinar em sala de aula para os meus alunos, é que gestão é o jeitão da empresa. Eu já vi várias pessoas falarem sobre isso, uma delas é o Marcelo Germano, que é um cara que eu tenho uma grande admiração, já treinei com ele, da empresa EAG, uma das grandes empresas de treinamento de gestão do Brasil, e ele usa muito essa frase, né? Cultura é o jeitão da empresa. Eu adoro essa definição, porque ela explica muito bem o que realmente é cultura. Cultura é como as coisas acontecem dentro da nossa empresa. Algumas pessoas vão dizer assim, cultura é o que acontece quando o chefe não está vendo e é como os funcionários se comportam. Outros vão dizer assim, olha, a cultura como a estratégia no café da manhã, porque não adianta você fazer estratégia se a cultura não estiver alinhada com as estratégias. Então tem várias frases de efeito que a gente acaba ouvindo aí de vários autores, de vários palestrantes, né, de vários treinadores sobre cultura, mas para mim a que melhor define é cultura é o jeito da empresa, é o jeito que as coisas acontecem dentro da empresa, ou de forma bem popularzão, é o jeitão da empresa. Então, isso é cultura. Então, quais são os tipos de culturas que existem? Gente, existem milhares de tipos de cultura. Apesar de uma universidade ter mapeado praticamente os 9 principais tipos das grandes empresas, mas a gente olhar para as pequenas empresas que é o meu público, aqui o público dessa rede, né, você vai ver que existem vários tipos de cultura. Tem empresa que tem cultura do atraso. O jeitão dela é tudo atrasado, tudo entrega fora do prazo. O cliente nunca consegue receber o serviço ou o produto no prazo, nenhum departamento consegue cumprir o cronograma, o organograma que foi colocado para ele fazer, o cronograma que foi colocado para ele fazer. Por quê? Porque a cultura é a cultura do atraso. Tem outras empresas que a cultura já é a cultura da eficiência. Então tudo que acontece dentro daquela empresa é de forma eficiente, entregue de forma rápida, entregue, né, de forma de acordo com o que, né, os gestores esperam, o que o cliente espera. Então o cliente olha para a empresa e fala assim, nossa, o jeito dessa empresa é eficiência. É um tipo de cultura. Tem outras empresas que têm a cultura da fofoca. Você vai numa empresa como essa, tá todo mundo fazendo um comentáriozinho, é a tal da rádio peão. Quando eles se encontram ali no intervalo, na copa, ali na cozinha, eles sempre estão fazendo uma fofoquinha de alguma coisa que aconteceu. É uma cultura que está estabelecida naquela empresa. Tem outras empresas que é a cultura do medo, onde os gestores são pessoas muito autoritárias e todo mundo tem medo do gestor. Eu trabalhei numa empresa que quando o dono da fábrica vinha, ele morava em São Paulo, essa fábrica era aqui na região do Mato Grosso do Sul. Quando o dono da fábrica vinha para visitar a fábrica, tinha gente que passava mal, porque sabia que toda vez que ele entrava na fábrica, algumas pessoas iam ser mandadas embora. Então era uma cultura do medo. Tem outras empresas que têm a cultura da autoridade, onde tudo é muito bem definidinho, as hierarquias, você não pode furar. Eu trabalhei numa empresa também como essa, eu não podia ter acesso ao presidente sem antes falar com o meu diretor. É a cultura de uma hierarquia bem engessada, parece muito com um exército. Então várias empresas têm o seu tipo de cultura. E talvez você esteja pensando agora, qual será que é o tipo da minha cultura? Ou será que a minha empresa pequenininha tem uma cultura? Sim, todas as empresas têm uma cultura. Todas as empresas têm um jeitão de ser, têm uma maneira de acontecer. Todas as empresas têm uma cultura. A questão é que muitas vezes essa cultura não foi definida pelos fundadores, pelos donos ou pelas pessoas que compraram essa empresa. E essa cultura que está ali estabelecida na empresa é a cultura do time. E eu falo um negócio que muitas vezes algumas pessoas em sala de aula assustam quando eu falo, que quando nós, como empresários, não assumimos a cultura da nossa empresa e não trabalhamos para que o nosso time siga essa cultura, a cultura que vai ser estabelecida ali é a cultura dos colaboradores, dos funcionários. E na grande maioria das vezes, dos piores funcionários. Porque você já deve ter visto aí, se você já viu isso, comenta aí depois, né, se você já viu isso acontecendo. Às vezes naquela empresa onde você tem ali 3, 4 pessoas muito boas, e aí entra um funcionário folgado, que não faz nada direito, que fica escorando nos outros funcionários. Daqui a pouco aquele teu time que performava, que era muito bom, entra no jeitão daquele funcionário. Porque as pessoas começam a dizer, mas não adianta, a gente rala, trabalha, tem que ficar cobrindo o buraco daquele funcionário folgado que entrou. Então daqui a pouquinho a cultura da sua empresa, que era uma cultura mais de performance,
ela começa a ser modificada por uma cultura de atraso, por uma cultura de morbidão, de lentidão, porque um funcionário ruim entrou e daqui a pouco ele contaminou todo o time ali. Então, quando o gestor, a gestora, ali, o empresário não assume a cultura para si e fala, eu vou implantar a cultura que eu desejo para minha empresa, ou seja, eu vou implantar o jeitão que eu quero para minha empresa, os funcionários tomam conta e a cultura que acontece nas nossas empresas é a dos funcionários. Quando eu falo isso em sala, muitos assustam, falam, meu Deus, é por isso que as coisas estão do jeito que estão na minha empresa. Eu não sabia por que era. Por quê? Porque o jeitão que está acontecendo ali é o jeitão do time. E quanto mais você contrata, mais essa cultura vai sendo modificada. Quanto mais pessoas ruins tem dentro do time, mais vai impactando diretamente nas pessoas que são boas e que performam. E aí a cultura que vai acontecendo dentro das nossas empresas é uma cultura que nós não queríamos. Então você deve se perguntar, qual que é o melhor momento para pensar a cultura de uma empresa? Eu posso pensar a cultura agora que a empresa já está com muitos anos, eu tenho que pensar lá no início, eu tenho que deixar a empresa amadurecer para pensar a cultura. Qual que é o melhor momento para pensar a cultura de empresa? O melhor momento para pensar a cultura de uma empresa é quando ela nasce. Ou seja, nos primeiros dias, antes de você abrir as portas, você desenhar literalmente como você quer que as coisas aconteçam dentro da sua empresa. E aí para cada colaborador que vai entrar, você vai treiná-lo dentro da cultura que você espera. Esse é o melhor momento. Mas talvez as pessoas que estão me ouvindo agora, seja ao vivo ou seja nessa live que vai ficar gravada aí, talvez você está ouvindo depois, você fala assim, mas mano, a minha empresa já nasceu, já tem alguns anos de vida, eu já tenho um time, e agora o que eu faço? Eu posso pensar a cultura nesse momento? Pode. Mesmo que a sua empresa já tenha alguns anos, você pode pensar a cultura independente disso. Se a sua empresa é uma empresa com muitos anos de vida, que não significa que ela é madura. Eu expliquei isso na live anterior, se você não assistiu, vai lá e assiste, está salvo no meu perfil. Não significa que uma empresa com muitos anos de vida ela é madura. Mas imagine que você tem uma empresa com muitos anos de vida. Posso pensar a cultura nela mesmo assim? Pode. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na quarta turma do Método GEM, que aconteceu ano passado, na terceira turma do Método GEM, que aconteceu em Dourados, eu tive 4 gestores de duas grandes empresas já conceituadas com mais de 20 anos aqui na cidade de Dourados, que é a Autoelétrica Guaíra e a ATAG, distribuidora de peças. Um abraço aí para os meus queridos amigos lá da Guaíra e da ATAG. Eu estava com 4 gestores deles em sala, e uma empresa com mais de 150 funcionários, o grupo todo composto de mais de 3 unidades, tem mais de 150 funcionários. E quando eles entraram no treinamento, que eu fui explicando o que era cultura, como funcionava, quais eram os elementos da cultura, eles falaram, gente, agora a gente entende por que algumas coisas acontecem dentro da nossa empresa. E uma empresa já consolidada, com mais de 2 décadas, com mais de 150 funcionários, eles tomaram a decisão, nós vamos trabalhar primeiro, de tudo aquilo que nós vamos aprender no treinamento, nós vamos trabalhar primeiro a cultura. Porque a gente acredita que é por aqui que as coisas vão mudar. E, gente, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Eles reescreveram missão, visão, todos os valores, sentaram com os fundadores, conversaram, viram o que era importante para eles. Eles criaram um código de cultura, eles gravaram um vídeo com a história de toda a empresa. Tinha funcionário que estava há muitos anos com eles e não conhecia a história da empresa, como que começou o grupo. E eles marcaram um dia, trouxeram todo o time, Campo Grande, Dourados, marcaram um dia e fizeram uma celebração, uma festa de celebração da cultura, e apresentaram a cultura para todo o time. Diz que foi fantástico, foi lindo. Rodaram o vídeo com os fundadores, foi muito legal. Uma empresa extremamente familiar, vários parentes trabalhando junto, as filhas estão assumindo ali a sucessão do negócio para as filhas. Então, cara, foi muito legal. Uma empresa com mais de 2 décadas, com mais de 150 funcionários. Para nós, cultura foi a grande virada de chave. Até tem o depoimento deles aqui no meu Instagram, ali nos destaques. A Adriana, ela fala, para nós, a chave que virou lá no nosso grupo foi cultura. Da mesma maneira, você fala, Rony, mas aí deu certo porque é uma empresa muito grande. Não, o contrário, quanto maior está a empresa, quanto mais tempo ela tem de vida, mais desafio você tem para mudar a cultura. Porque agora é muita gente para você trabalhar comportamento. A gente vai entender um pouquinho, daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Mas aí a gente tem um outro caso bem interessante da Jennifer. A Jennifer é da Mix Consignados aqui da cidade de Dourados. Ela tem um time ali, se eu não me engano, de 15 pessoas. E ela falou assim que o dia que eu falei, a empresa tá do jeito que tá, porque você, gestor, não tomou as rédeas e falou, ela vai ser dessa maneira, e se você está reclamando da empresa que você tem,
é a empresa que você merece. Eu falei isso em sala, às vezes eu sou meio duro em sala mesmo. É a empresa que você tem, é a empresa que você merece, eu falo para os meus alunos. Ela falou, mano, aquilo foi um tapa na cara, e eu falei, a partir de hoje eu vou assumir a minha empresa, e a cultura dela, as coisas vão acontecer do jeito que eu acredito que tem que acontecer como fundador, como dona desse negócio. E ela fez um trabalho, fez uma revolução lá dentro da empresa dela, trabalhando as bases da cultura. E, gente, eu treinei mais de 100 gestores no último ano, presencialmente, mais de 64 horas de treinamento cada turno. E a grande parte dos gestores, quando chega na última sessão que vai dar o depoimento, eles falam, olha, várias coisas foram legais, várias ferramentas foram importantes, mas cultura para nós foi uma virada de chave. E por que cultura é uma virada de chave? Porque quando você entende que às vezes a tua empresa, a minha empresa, não está performando tanto que nós gostaríamos que ela performasse, porque o jeito que as coisas que acontecem dentro da empresa não estão alinhadas para ela performar, e você fala, puxa, eu preciso assumir as rédeas disso e começar a trabalhar o comportamento do meu time, começar a trabalhar os valores, trabalhar a missão direcionada, contratar a partir disso. Quando as empresas entendem isso, começam a ver as grandes mudanças. Só que o problema é que se você fala assim, eu vou estudar cultura, se você for estudar cultura da forma tradicional, que alguns consultores, e nada contra os consultores, eu tenho grandes amigos consultores que são muito bons, mas antigamente os consultores eles faziam o quê? Eles chegavam na empresa, falavam assim, você já tem a cultura da tua empresa definida? A pessoa falava, não, o que é isso? Não, você tem que escrever missão, visão e valores. E aí o que ele falava? Ele falava assim, você tem uma missão? Não. Vamos dar uma olhada aqui nos sites, algumas missões legais para você ver qual que é a missão que você acha que é legal para você pôr para a tua empresa. Aí a pessoa ia lá, escolhia uma missão no site, fazia alguns ajustes, falava, essa aqui vai ser a nossa missão. Agora vamos pensar numa visão para você. Aí ia lá, procurava algumas referências, via uma visão bonita, trazia para a empresa e escrevia. Uns valores, eu olhava alguns valores de referência, trazia para a empresa. Gente, eu estou falando isso porque eu também já fiz isso, tá? Eu já fiz isso, presta atenção. E aí a gente escrevia lá, missão, visão e valores. A gente mandava pôr num quadro. Olha isso, mandava por um quadro e pendurava na parede. Aí a gente falava na época era web designer, a gente falava para o web designer, vai lá e coloca uma página do meu site lá, cultura da minha empresa. E aí, quando às vezes eu chegava num gestor e falava assim, como que está a cultura? Qual que é a cultura da tua empresa? Fala um pouquinho mais sobre ela. Fala, como assim? Não, vamos começar pela missão, visão e os valores. E aí a pessoa fala assim, não, peraí, deixa eu olhar no site aqui que eu vou te responder isso. Não, peraí, tem um quadrinho na parede, vamos ler ali no quadrinho. Eu falei, não, você não entendeu o que eu te perguntei. Eu falei, qual que é a cultura? Não, tá escrito, tá no site. Mas qual é? Não, mas eu não sei de cabeça. Eu falei, então, você não tem cultura. Não, eu tenho, tá escrito. Eu falei, não, você não tem cultura. Se você não sabe qual é a missão, visão e valores da sua empresa, você não vive isso. As pessoas não são educadas a partir disso, o time não sabe. O teu time sabe? Não. O teu time sabe quais são os valores que são importantes? Não. Você contrata a partir dos valores? Não. Então, o jeito errado que muitos faziam, e eu já fiz assim, era escrever uma missão, visão e valores, geralmente copiada de outra empresa, pôr no site, pôr na parede e falar, agora eu tenho uma cultura. É como muitos faziam. Mas não, gente, esse não é o jeito certo, esse é o jeito errado de estruturar cultura. Então, primeiro a gente precisa entender, se cultura é o jeito com que as coisas acontecem dentro da empresa, quais elementos estão dentro disso que a gente precisa parar e olhar. Então, existem 3 elementos que são fundamentais quando você pensa a cultura da sua empresa. O primeiro elemento e o mais importante no meu ponto de vista, e eu vou inverter totalmente a ordem que todo mundo fala, são os valores. Como assim, Rony? Valores são os comportamentos que são aceitáveis dentro da minha empresa, que eu espero que o meu time tenha, e que se o meu time ferir um desses valores, é causa para demissão. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes você coloca dentre os valores da sua empresa, honestidade. E aí você pega um colaborador seu mentindo para o cliente, contando uma historinha para por que atrasou o produto ou o serviço. Aí você fala, peraí, mas o valor da minha empresa é honestidade. A gente preza para que todo o time seja honesto. Os gestores são honestos com seus liderados. A gente tem que ser honesto com os nossos clientes e explicar o real motivo porque a gente não entregou o produto. Então aí é quando você começa a dizer, aqui nessa empresa a gente preza pela honestidade, e quando alguns comportamentos ferirem a honestidade, a gente vai ter que alinhar, a gente vai ter que ver o que vai fazer.
E em alguns casos a gente vai ter que demitir algumas pessoas que não conseguem viver esses valores. Então o primeiro ponto que a gente precisa olhar realmente com muito carinho, pensando em cultura na empresa, é quais valores são importantes para a minha empresa. Quais valores eu quero que o meu time tenha e quais valores eu não quero que eles tenham. Ou seja, como eles vivem esses valores e como eles ferem esses valores. Porque também às vezes você faz um exercício assim, vou escolher 5 valores que são importantes. Talvez rapidinho você elenca 5 coisas, comportamentos que são importantes para você. Mas se você fala para o teu time assim, gente, ética é um dos nossos valores. Gente, ética é algo amplo. Pode ser que um colaborador seu entenda uma coisa e outro entenda outra. Então, como gestor, nós precisamos educar nosso time. A gente precisa falar, olha, ética. O que é ética para nós? Como que a gente vive ética? Aí você começa a dar os exemplos. Vou dar um exemplo bem comum aqui da minha empresa de tecnologia. Eu tenho um time aqui acho que de quase 14 pessoas. É uma empresa já de 14 anos de vida. E a gente atende muitos clientes no Brasil inteiro e a gente tem acesso a dados confidenciais desses nossos clientes. Porque nós implementamos softwares de gestão para os nossos clientes. E os meus colaboradores têm acesso a faturamento, os meus colaboradores têm acesso a lucro, ele tem acesso ao estoque, a cadastro de cliente. Então, como vivemos ética? Um exemplo, ao ter acesso aos dados sensíveis e sigilosos dos nossos clientes, essas informações, em hipótese alguma, podem ser passadas para outras pessoas. Isso é viver ética. E como que a gente fere isso? É o contrário. Então, se você pegar uma informação que é de um cliente, você passar para outro, passar para uma outra pessoa, você levar uma informação dessa, que é uma lei protegida pela LGPD, que é algo protegido pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e você passar isso para outra pessoa, você feriu o nosso valor de ética. Além de ter cometido um crime, você feriu o valor de ética. E se você fizer isso, você automaticamente você é excluído da cultura da nossa empresa, você vai ser mandado embora. Por quê? Porque isso nós não podemos aceitar. Então, quando você começa a dizer, esses são os nossos valores, é assim que a gente vive esses valores, e se a gente fizer esse tipo de coisa, a gente fere esses valores, o colaborador começa a entender o que a empresa espera dele. E vai chegar um momento que às vezes alguns colaboradores vão dizer, essa empresa não é para mim. Esse valor aqui eu não concordo. Ok, está tudo certo. Nesse caso você promove o colaborador. É como assim? Promove? Promove. Você promove para o mercado. Não, você não quer viver esse valor? Não, então promove ele para o mercado que outra pessoa vai contratar e ele vai se adequar ao valor de outra empresa. Tá em moda agora uma palavrinha por causa da menina que foi demitida por fit cultural. Até gravei um vídeo aqui sobre isso, fiz um react sobre isso, depois você assiste aqui nos Reels, onde ela foi mandada embora por fit cultural, porque ela não fez algo que a empresa esperava dela, não teve um comportamento que a empresa esperava dela, a empresa demitiu por fit cultural. Olha, eu posso demitir por fit cultural? Deve. Se o colaborador sabe quais são os comportamentos que você espera dele, quais são os valores que tem que ser seguido naquela empresa, e ele não segue esses valores, você deve demitir. Ah, Rony, mas aí eu estou sendo muito rígido. Se você fez a lição de casa, você deve demitir. Agora, se você não fez a lição de casa, você não deve demitir. Você precisa fazer a lição de casa primeiro e garantir que talvez agora o colaborador realmente entenda o que você espera deles a partir de valores e comportamentos. E se assim, depois dele entender, saber exatamente o que você espera dele, ele ainda insistir em não viver esses valores e comportamentos, talvez essa pessoa não é a pessoa certa para estar na sua empresa. E eu vou falar sobre isso na live de sexta-feira. Mais uma live da série Base da Gestão. Eu vou falar sobre pessoas. E lá eu vou falar o que são pessoas certas nos lugares certos das nossas empresas. Então, o primeiro elemento e o mais importante, no meu ponto de vista, da cultura organizacional, são os valores, os comportamentos que o gestor espera do seu time, das pessoas que trabalham com ele. Tá? Agora, Rony, quantos valores? Depende. O ideal, a gente ensina em sala que o ideal é que não passe de 5. Para que você possa educar o teu time mais facilmente. Você não precisa, tem muitos valores que um deles engloba outros valores, tem significados parecidos. Então, de 3 a 5 é o ideal. Escolhe ali de 3 a 5 valores. É o ideal para que você já comece a trabalhar a cultura da sua empresa, e no final eu vou dar um passo a passo para você fazer isso. Aí o segundo elemento que você precisa ter para definir bem a cultura da sua empresa é a visão, ou seja, para onde você está levando essa empresa. E aí a gente costumava ver antigamente, o jeito errado era assim, ser referência,
no setor tal, ser a maior do estado, ser a melhor do Brasil. E uma hora dessa você deve estar se perguntando, meu Deus, será que lá na minha visão tem um negócio desse? Ser referência, ser a maior, ser a melhor? Por que isso está errado? Porque uma visão é um objetivo aonde você quer chegar. E se você tem um objetivo que você não pode medi-lo corretamente, mensurá-lo corretamente, não faz sentido você ter essa visão. A ser referência no meu setor, como é que você mede que você é referência? Como é que você mede? A ser o maior, como é que você mede que você é o maior? A não ser que você esteja numa briga de gigante de baleias, que não é o nosso caso aqui, onde você realmente saiba qual é o tamanho do mercado, o teu market share, qual é o tamanho do mercado que você abrange, a gente nunca vai saber se a gente é o maior, é o menor, é o segundo lugar, o terceiro lugar. Então não dá para ter como referência, como visão na cultura da empresa, algo que a gente não consegue medir. E aí a gente vai ensinar dentro do método GEM que uma visão precisa ter números, precisa ter data, precisa ter valores. Valores agora monetários, número de pessoas, número de unidades, lucro, taxa de percentual de lucro que você deseja ao longo de um período. Então, a visão correta, ela vai nessa linha. Um autor que eu gosto muito, que escreveu sobre isso a primeira vez, é o Jim Collins, do livro Empresas Feitas para Vencer. Ele vai trazer um conceito que depois foi traduzido como BHAG, né, que é uma grande meta audaciosa e cabeluda, se a gente fosse traduzir para o português, esse acróstico em inglês, mas basicamente é assim: qual é a grande meta que é muito audaciosa, que é difícil de alcançar, que você está perseguindo dentro de alguns anos? E aí o ideal é que seja de 3 a 5 anos a tua primeira visão, e aí depois que você chegar lá, você altera para mais anos à frente, no meio do caminho se precisar. Mas o primeiro elemento, visão; o segundo elemento, missão, valores, visão, e agora o último elemento, missão. Eu fiz na ordem inversa aqui: valores, visão e agora a missão. A missão é o propósito, para onde a sua empresa está indo, o motivo pelo qual ela existe. Eu gosto muito de uma definição que diz assim, né, se hoje a sua empresa e todos os concorrentes fechassem, o que aconteceria com o mercado que vocês atendem? O que aconteceria? O que ia faltar nesse mercado? Se você conseguir responder essa pergunta, você detecta qual é a missão do teu negócio. Então a missão é o grande propósito, para onde você está levando a sua empresa. E algumas empresas vão descobrir isso ao longo do caminho. Nos primeiros anos isso não está muito claro, e fica tranquilo se não estiver muito claro na sua cabeça, não tem problema nenhum. A empresa atual que eu tenho, a de tecnologia, vai fazer 14 anos. Eu estou nesse mercado há 24 e a gente praticamente firmou a visão nos últimos anos. Falou, cara, é a nossa missão nos últimos anos, essa é a nossa missão. Nos primeiros anos a gente não tinha muita noção, a gente tinha uma missão para pôr no quadrinho da parede. Agora está mais claro para nós. Então, os 3 principais elementos, vamos dizer assim, são os valores, os comportamentos que nós esperamos. São a visão, que é para onde a gente está levando essa empresa ao longo do caminho, dentro de alguns anos à frente. E a missão, qual é o grande propósito dessa empresa. Então, quando isso está muito bem definido, quando você consegue estruturar isso da maneira correta, com as ferramentas corretas, aí agora você vai começar a educar o seu time. Você implanta a cultura com 3 R's: rotina, ritual e repetição. Então agora você vai educar o seu time, você vai implementar rituais, vai criar uma rotina para esses rituais acontecerem e vai repetir quantas vezes forem necessário. Eu vou dar um exemplo. Sempre que a gente tem reunião geral aqui, a gente começa a reunião falando nossa missão, visão, valores. Aí a gente tem o time de departamento de suporte, que pela manhã, no momento que eles vão fazer ali a reunião de início de dia, de preparação do dia, né, os técnicos, eles contam um atendimento que eles fizeram no dia anterior e conectam aquele atendimento com algum valor da empresa. Então eles vão reforçando quais são os valores fundamentais da empresa, para aquilo ficar dentro deles. Eles não podem nem pensar. Para se eu perguntar assim, quais são os principais valores da empresa, tem que estar na ponta da língua. Então você vai, a partir das rotinas, dos rituais, das repetições, você vai implementando no seu time a cultura que você deseja que eles tenham, os comportamentos, o jeitão que você quer que essa empresa tenha. E isso, gente, leva tempo. Eu falo em sala de aula, a pessoa acha que ela vai entender o que é cultura e em um mês ela vai mudar a cultura da empresa. Ela não vai mudar a cultura da empresa em um mês. Por que ela não vai mudar a cultura da empresa em um mês? Porque ela precisa mudar as pessoas, e as pessoas demoram para mudar. Ó, o Thiago é lá de Manaus, não é? Thiago Monteiro,
Seja bem-vindo, meu querido. Ele falou, vou levar esses 3 R's para minha equipe. É isso aí, Thiago, é pensar quais são os rituais que eu preciso implementar, qual é a rotina para pôr esses rituais em prática e quantas vezes eu vou repetir, quantas vezes forem necessário. Quantas vezes forem necessário. Está em Santa Maria agora o Thiago, que legal. Então, gente, pensa bem, você não muda, você não vai mudar o teu time da noite para o dia. Isso demora. E você não muda a cultura de um negócio sem mudar pessoas. Às vezes algumas pessoas vão ter que sair do barco, outras pessoas vão entrar no barco. A gente vai falar sobre isso na sexta-feira, na live sobre gestão de pessoas. Então você não muda a cultura sem mudar algumas pessoas. Vai ter pessoa que você vai ter que tirar do time. Você não vai fazer isso amanhã depois de assistir essa live. Você vai fazer isso num processo. A gente ensina em sala de aula como fazer isso num processo, para você preparar a transição corretamente. Mas algumas pessoas vão precisar sair do teu time para que você implante a cultura que você espera. São aquelas pessoas que quando você fala agora a gente vai fazer isso, ele vai falar assim, não, mas a gente nunca fez dessa maneira, por que agora vai ter que ser assim? Mas nunca foi assim, por que agora vai mudar? Ah não, mas assim é mais difícil, antes era mais fácil. É aquela pessoa que está jogando contra as mudanças o tempo todo e em algum momento você vai ter que falar, meu amigo, eu vou ter que te promover para o mercado. E ele vai encontrar o lugar dele numa empresa que está alinhada aos valores dele, está tudo certo, vai ser bom para todo mundo. É ganha-ganha nesse caso, tá? Então, demora para mudar a cultura, porque as pessoas demoram para mudar. Existe um estudo que diz que em grandes corporações, a cultura ela leva mais ou menos 5 anos para sofrer uma grande transformação. Nós vimos agora recentemente, a partir do Satya Nadella, né, quando ele assumiu a Microsoft, ele tem um livro onde ele fala sobre isso. O Satya Nadella fala que a grande transformação na Microsoft foi na cultura da Microsoft. Quando eles mudaram a forma como eles enxergavam, a forma como eles absorviam conhecimento, a forma como eles estavam, né, desenhando os novos passos para o mercado, a Microsoft mudou e não é à toa que hoje a Microsoft está entre as empresas valiosas novamente e está à frente aí do grande boom do momento, que é a inteligência artificial, investindo na OpenAI. Então, o livro chama-se Aperte F5. Obrigado, João Henrique. O livro chama-se Aperte F5. O João Henrique, inclusive, é um dos treinadores do Método G, está comigo em sala de aula. Então, gente, nós temos agora aqui também no Brasil, né, muitos vídeos que viralizaram do CEO da CIMED, onde ele fala a mesma coisa. A grande transformação que aconteceu dentro da CIMED no Brasil foi na cultura. A gente só conseguiu levar a CIMED para uma empresa bilionária quando nós mudamos a cultura. E para mudar a cultura, eu tenho um vídeo dele que ele fala sobre isso que é magnífico. Ele fala assim, para mudar a cultura, teve um momento que a gente teve que mandar uma boa parte dos nossos gestores de alto escalão embora e contratar outros, porque eles que travavam a mudança de cultura da empresa. No momento que a gente demitiu aqueles gestores ali, a empresa começou a crescer rapidamente, chegou num bi que eles tinham de meta. Então, quando você muda a cultura, você muda resultados. Quando você muda a cultura, você muda o jeito que as coisas acontecem, e aí você passa a se alinhar a sua empresa com aquilo que você acredita que é o ideal para que aconteça dentro da sua empresa. Tá? Então, a maneira correta de pensar cultura é pensar quais são os comportamentos que eu espero do meu time e como eu quero que essa empresa seja vista. Quando um cliente falar sobre a minha empresa, que no meu caso eu tenho 2 negócios, eu tenho a Invictus Tecnologia, eu tenho o Método G, que é a empresa de treinamentos. Quando a empresa pensar no Método G, quando um cliente pensar no Método G, o que eu quero que ele pense? Quando um cliente da Invictus pensar na Invictus, o que eu quero que ele pense? O que eu quero transparecer para o mundo? Quando ele tiver contato com o meu time, como eu quero que o meu time atenda ele? Como eu quero que aconteça o clima aqui dentro da empresa? Porque tem gestor que está refém do time. Os colaboradores fazem o que querem. E ele só reclama, ele não faz nada. Ô gestor, se você está me ouvindo isso agora, passou da hora de se acordar para a vida. E fala, não, eu vou estruturar essa cultura na minha empresa, eu vou definir quais são os valores que são importantes para mim, qual é a visão dessa empresa, para onde a gente está indo. Eu vou educar meu time para fazer isso, para ir junto comigo. Quem não quiser ficar nessa nova cultura, a gente vai preparar a transição e vai trocar e vamos trazer outras pessoas que querem viver isso com a gente e nós vamos em direção à nossa grande visão e vamos viver a nossa missão, o propósito dessa empresa existir. Está fazendo sentido para você que está comigo aqui até agora, para você que já assistiu, que está assistindo essa live talvez até gravada? Se sim, deixa nos comentários depois aqui se fez sentido. Como que é a cultura da sua empresa? Como que é o jeitão que as coisas acontecem dentro da sua empresa? Então agora, para a gente já partir para finalmente aqui dessa live,
eu quero dar alguns passos para você poder anotar aí, para você começar a pensar a cultura da sua empresa. Eu quero que você faça algumas perguntas para você. A primeira pergunta que você tem que fazer, anota aí. Qual é o jeitão da minha empresa? Como que as coisas acontecem aqui? Quando eu olho para o meu time, qual é a palavra que me vem à mente? Porque o teu time é o reflexo da sua cultura. O time é reflexo da liderança e o seu time é reflexo da cultura. Então, quando você olha para o teu time, qual é a palavra que te vem à cabeça? É um time que performa? É um time que entrega? É um time engajado? É um time que trabalha realmente juntos? Ou não? É cada um trabalhando por si, um puxando o tapete do outro? É um time educado? É um time que tem paciência? É um time que tem performance? É um time que bate meta? É um time que segue os processos? É um time que tem indicadores, que segue os indicadores? Que segue aquilo que você pede para fazer? Ou é um time que você pede uma coisa e ele faz outra? Comece a pensar, como que é a cultura da minha empresa? Qual que é o jeitão dela? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Depois que você responder essa pergunta, você pergunta assim, tá, esse é o jeito, mas qual é o jeito que eu gostaria que fosse a minha empresa? É a segunda pergunta que você tem que se fazer. E aí você escreve qual é o jeito que você gostaria que fosse a sua empresa. E aí você vai para a terceira pergunta. Quais são os comportamentos e os valores que precisam existir no meu time para acontecer isso que eu desejaria que acontecesse na minha empresa, para ter essa cultura que eu desejo? E aí você anota de 3 a 5 comportamentos que são importantes para você. Se você tiver dúvida, vai na internet, pede assim, lista de 40 valores. Se você souber usar o chat GPT, coloca lá no prompt do chat GPT. Me dê uma lista de 50 possíveis valores para uma empresa e coloca as características da sua empresa. Uma empresa prestadora de serviço ou que vende determinados produtos, que tem tantos anos de vida, tantos colaboradores, tantos setores. Faz uma descriçãozinha rápida da sua empresa que ele vai te dar uma lista de possíveis valores. Aí você pega esses possíveis valores, o método GEM, a gente entrega 2 ferramentas para ajudar os nossos participantes a fazer isso de forma mais prática. Então você pega esses possíveis valores e você começa selecionando, por exemplo, 15. De 50 seleciona 15, que você fala, puxa, tem a ver comigo, com o que eu acredito que tem que ser a minha empresa. Seleciona. Depois desses 15, você fala, agora eu vou eliminar 5. Aí você elimina 5. Você vai ficar com 10. Aí você olha bem para aqueles 10. Você fala assim, tá, agora eu preciso eliminar mais 3, 4. Então vai assim, o que é mais importante, vai deixando, o que você acredita que é menos importante, você vai eliminando. Talvez você fique entre 5 a 7. E aí você vai no seu time, com aqueles 5 a 7, fala assim, para vocês, quais deles faz mais sentido para a nossa empresa? Se o seu time já é um time que está performando, ele vai te ajudar. Se é um time que não tem a cultura, não faça isso. Aí você vai fazer isso junto com os seus sócios, ou você vai fazer isso sozinho. E aí você vai ter que ficar entre 3 a 5 valores. 3 a 5 nomes. Ética, companheirismo, liderança, desenvolvimento. 3 a 5 valores que são importantes para você. Qualidade, agilidade. Pega lá, de 3 a 5. E aí você vai escrever para cada um deles como se vive esses valores dentro da empresa. E como não se vive. Coloca 2 a 3 exemplos para como se vive, 2 a 3 exemplos de que se acontecesse, feriria esse valor. Então, a partir daí, desses valores, você vai começar a treinar teu time, você vai começar a falar disso para eles, você vai em cada reunião trazer esses valores. Quando você for contratar, a gente vai falar sobre isso na sexta-feira, na live de sexta, quando você for contratar, você vai apresentar, no período de experiência você vai analisar se as pessoas têm ou não têm aqueles valores que você está esperando. Então esse é o primeiro passo que você precisa dar para você começar a pensar e estruturar os valores da sua empresa. E aí depois você vai pensar a visão, você vai pensar a missão. Agora eu quero que você pense em quais são os comportamentos que você espera do teu time, quais comportamentos é aceitável que você deseja para que a empresa tenha o jeitão que você espere que ela tenha. A gente está chegando aqui ao fim de mais uma live da série As Bases da Gestão. Então, obrigado por você que esteve conosco até agora nessa live. Deus te abençoe e se ele assim nos permitir, nos vemos em breve. Obrigado.